Olá pessoal, eu sou a Mara Huber, psicóloga, e eu e a TV Relacionamentos estamos aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Um super beijo a todos vocês. Tchau, tchau. Olá, internautas, iniciamos mais o programa Você é Top. Esse programa, nós estamos aqui na casa do professor Vitor Michalska. Tudo bem, meu amigo? Gratidão, viu? Sempre muito bom estar com você. Minha com você, né? Eu lembrei daquela música Graças à La Vida. Sim. Então, Da faz Mercedes todo, Sosa. da Mercedes Sosa, que faz todo sentido o seu mais novo livro, né? E eu queria que você falasse assim, como é que surgiu a ideia, né? E como é que você está estruturando esse livro para ser lançado no seu aniversário de 85 anos de idade. E Bom, depois seria muito mais, porque vai vir até os 120, então tem muitos livros ainda. Na realidade, eu até pensei que tinha encerrado a minha saga de escrever tantos livros. O último foi Trabalhabilidade, né, em 3 volumes, lá com agilidade, aperfeiçoamento, adaptabilidade. Mas eu acho que primeiro, para ter o que fazer, para me distrair ao longo dos dias, falei, não, vou tentar rememorar aquilo que eu lembro, recorrer aos documentos que eu ainda tenho, alguns guardados. Não fui vamos dizer assim, muito esperto, muito disciplinado para guardar as coisas do passado, até também porque antigamente a gente não tirava tantas fotos, não tinha tantos registros. É verdade. Mas procurei, para inspirar aqueles que eventualmente vão ler o livro, a fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu acho que é fundamental, e acho que eu me atrasei muito, a expressar formalmente a gratidão às pessoas que nos ajudaram, e não só, evidentemente, a mãe que cuidou da gente, os pais que cuidaram, mas principalmente ao longo da carreira, e a carreira às vezes passa por diferentes situações, diferentes atitudes, diferentes ações, agradecer essas pessoas. E no meu caso específico, eram coisas complementares, mas ser engenheiro é uma situação, ser professor é outra situação, se bem que eu fui professor de engenheiros a maior parte do tempo. Ser esportista, às vezes chocava, porque você tinha que participar de uma competição e ela colidia com o horário de uma aula, de alguma coisa, porque você tinha que viajar e ia faltar. Depois me tornei palestrante também, porque escrevi vários livros, então tinha que viajar para fora de São Paulo para poder dar as palestras em empresas, em instituições. E finalmente, quando a coisa complicou mais ainda em termos de tempo, de cronologia, quando a gente se tornou gestor, né? Você é gestor de uma faculdade, ou gestor de várias faculdades, você tem um tempo bem ocupado, uma agenda bem cheia para cuidar disso. Você não pode ficar afastado, gerenciando à distância, tá? Então, na realidade, eu conto essas 5 coisas na minha carreira. Mas eu procurei também, como foi a evolução da minha vida, sempre mostrar como que a gente pode ser cada vez mais eficiente naquilo que a gente faz e mais satisfeito com o que a gente faz. Sim. Eu uso muito aquele ensinamento japonês que chama-se Ikigai. Sim. Ikigai é aquela vontade de você levantar no dia seguinte e fazer alguma coisa, né? Quer dizer, o que te faz, como fala no japonês, se levantar no dia da cama feliz e querendo ir trabalhar. E aí, às vezes, isso acontece quando você consegue juntar as 4 coisas. Você faz o que você gosta, você faz aquilo que você faz bem, você faz aquilo que o mundo precisa e você faz aquilo que é remunerado. Quando você junta essas coisas, não há como. Você faz o que você gosta, você é bom naquilo, você é remunerado, você sobrevive. Isso. E se você me permitir, só para o pessoal que às vezes não sabe o conceito, né? O Ikigai, ele pode ser traduzido aqui como propósito de vida ou razão de ser. Exatamente. Aliás, são as 2 palavras, Iki e Gai, tá certo? É a função disso em japonês. Aliás, o Japão me influenciou muito. Numa época em que eu fui professor de qualidade,
Praticamente, apesar dos japoneses terem aprendido qualidade de ocidentais, do Juran, do Demi, mas depois tiveram pessoas exponenciais, como Ishikawa, principalmente o Kaoru Ishikawa, e depois gente espetacular, os gestores da Toyota, da Sony também, o Kaoru Morita. Nossa, o Kaoru Morita, ele revolucionou o mundo com as suas frases, com os seus efeitos, e a Sony durante décadas se tornou a empresa referência no mundo no que produzia. Mas eu acho que os japoneses trouxeram muitas e muitas palavras, como a própria palavra Kaizen, quer dizer, faça uma coisa um pouquinho melhor cada dia, e esse pouquinho vai incrementando e vai virar cada vez melhor. Os japoneses, por exemplo, introduziram a técnica do Total Product Maintenance, quer dizer, manutenção produtiva total, em que havia aquela disciplina de você deixar o local de trabalho limpo, né, para a pessoa. Eu vi, inclusive, o Brasil adotando essa situação, principalmente nos aviões, quando a tripulação que saía deixava o avião limpo para a tripulação que entrasse. Inclusive, os japoneses desenvolveram a técnica dos 5S, quer dizer, o Shiri, o Shinsuke, são ordem, disciplina, inclusive aquela famosa frase, né, aquilo que você não usa nunca, jogue fora, porque só está ocupando a desorganização. Então, eu aprendi muito, até porque, só para fechar esse tópico, durante muitos anos dei aula numa siderúrgica famosa chamada Companhia Siderúrgica de Tubarão, lá do Espírito Santo, onde um dos grandes parceiros no início, hoje ela é da ArcelorMittal, que é uma empresa de um indiano, né, mas era da Kawasaki, a Kawasaki que era o grande investidor Então as técnicas japonesas eram muito usadas nessa siderúrgica. Mas voltando ao Gratidão à Vida. O Gratidão à Vida é um título que eu escolhi até com a simbologia, com um amuleto de ter 13 letras, porque o livro também tem 13 capítulos. Eu explico no livro por que eu me encantei com o número 13, alguns acham que é o número do azar. Então tem 13 capítulos que começam com o momento mais importante da minha vida, que é o meu casamento, porque inclusive vivo com a mesma mulher, graças a Deus, há muitos anos, que me deu filhos, que é o segundo momento, e assim vou evoluindo, até finalmente, já no 13º capítulo, dizer como é bom e por que é bom, porque cada um deve almejar para receber homenagem, que a homenagem realmente significa que valeu a pena ter vivido. Então, uma das coisas mais importantes da gratidão é você, à medida que vai evoluindo, e também sabendo que nós não somos eternos, que a passagem pela Terra aqui valeu a pena, independente da crença religiosa que cada um tiver, seja cristão, judeu, muçulmano, confucionista, etc. Então eu procuro inspirar as pessoas a também cada um dedicar o seu tempo livre, quando tiver, a escrever algo semelhante sobre a sua história e mostrar a cada um o seu significado, o legado que você deixou. Só que nesse livro eu faço também um alerta, principalmente para 5 profissões que eu exerci, o que significa o mundo de hoje. O mundo de hoje que é totalmente diferente do mundo de 50, 40, 30 anos atrás, no mercado de trabalho, na sobrevivência, na forma de comunicação. Hoje a gente vive uma situação de instantaneidade, de ubiquidade. De um lado ela é muito boa. Se você tem recursos, você se conecta com a Austrália e fica sabendo naquele momento o que está acontecendo em Sydney, ou então em Moscou, ou dependendo da capacidade que tem a sua internet, a sua ligação, o seu conhecimento em plataformas como o YouTube. Se você tiver endereços de youtubers da China, você vê ao vivo algumas coisas da China ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que ninguém podia imaginar. Você não está lá fisicamente, é quase que uma coisa divina, ubiquidade, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É verdade, professor. E outra, hoje o rádio é a cores também. Exatamente. A rádio hoje envolveu a televisão, quer dizer, ela foi se juntando, porque as pessoas querem, inclusive antigamente, até achavam que o locutor podia estar desarrumado, a locutora. De pijama. Podia ter um aspecto não muito arrumado. Hoje até buscam a mesma coisa que se buscou na televisão, primeiro uma beleza estética, agora a própria rádio também. Se bem que às vezes brinco, olha, eu sei que foi fazer um programa, mas embaixo estava de short, estava de chinelo, coisas que a ética critica. Mas realmente, e principalmente, vivemos numa época que aquela frase, olha, eu só acredito porque eu estou vendo, não tem valor nenhum hoje. Quer dizer, hoje não dá para acreditar nem se está vendo e nem se está ouvindo. Aliás, é muito bom, por exemplo, você não saber inglês
que alguém faz um discurso em inglês, a pessoa já usa a inteligência artificial, coloca em português com a voz de quem está falando. Sim. Pelo menos muito mais fácil a compreensão. Mas também toda boa ideia tem o lado mal. Então tem gente que sabe usar as boas ideias para o lado mal, então gera eventos, conversas, fatos que nunca ocorreram, estão montando vídeos, montando áudios, né? Mas infelizmente, isso, quando eu aprendi criatividade, Kendi, a primeira coisa que me disseram foi, olha, você tem que, para ser criativo, olhar qualquer coisa que te sugerirem sobre 3 aspectos: o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim e o que ela tem de interessante. E toda proposta tem alguma coisa de ruim. Mas o interessante e o bom tem que superar o ruim para poder uma ideia criativa virar uma inovação, uma coisa que todo mundo vai usar. E hoje a gente vive sob o domínio de uma coisa que ninguém imaginava que ia acontecer. Que uma coisinha tão pequena, tão leve, como um telefone celular, fosse máquina de gravar, máquina de fotografar, máquina de exibir vídeo, máquina de entrar num quarto, máquina de fazer pagamento, máquina que tem aplicativo, por exemplo, da máquina mais sofisticada de cálculo na época, que chamava-se 41CV, que era uma máquina espetacular da Hewlett Packard. Hoje é um aplicativo. Né? Então, hoje o telefone celular, sem fio, sem nada, te permite essa conexão com o mundo, essa ubiquidade. Então, voltando ao curso, então, a gratidão à vida é o livro que eu vou lançar, com o seu auxílio, com o auxílio de outras pessoas, vou divulgar como as pessoas vão poder se inscrever, para poder estar em 2 eventos. Um na Universidade Mackenzie, no dia 4 de abril de 2026, é um sábado, e um num parque de diversões aquáticas, que é o Wet n Wild, no dia 13 de abril de 2026. Esse, inclusive, principalmente, eu gostaria que as pessoas fossem com seus descendentes, se possível até com seus netos, um pouco mais jovens, para poder brincar lá nas brincadeiras aquáticas, e depois a gente ter um encontro de várias gerações, e inclusive dos próprias pessoas, minhas conhecidas, que também vão reencontrar muita gente que não vem. Esse reencontro faz bem para a saúde, inclusive gera longevidade. Tem 2 coisas que geram felicidade: as boas memórias, e inclusive o que gera uma grande longevidade é você ter essa possibilidade, esse bem-estar proveniente dos bons reencontros. É verdade. E tem que usar crachá, porque as pessoas mudaram, viu? Bom, é verdade, é verdade. Eu tenho sido convidado para o reencontro de ex-alunos que se formaram há 40, 50 anos, além da distância se separou, realmente, fisiologicamente, biologicamente, o aspecto físico é muito diferente, mas isso não tem como, né? Quer dizer, é verdade. Hoje no YouTube está cheio de filmes, ele era assim, agora é assim. Às vezes é para assustar, né? Quer dizer, tanta gente que fez operação plástica, parece que se transforma numa pessoa completamente diferente, né? Mas eu acho que numa coisa a pessoa não se transforma. Ela tem que manter o bom humor, ser cognitivamente sã, né? E eu acho que isso é o que não muda, né? Agora, evidentemente, com o passar do tempo, o corpo vai enfraquecendo. É o meu caso mesmo. Eu hoje vejo como é complicado você olhar as coisas do passado, e quando eu vejo a entrada de um castelo, de um templo, de um palácio, e falo, puxa vida, mas não tem lugar para eu apoiar, não tem uma escada com apoio, como é que as pessoas subiam? E se qualquer pessoa olhar, parece que antigamente as pessoas morriam até 40, 50 anos, não precisava desse apoio. Mas hoje, quem chega aos 70, aos 80, precisa, né? Mas continuam construindo muitos palácios, principalmente eu vejo as grandes obras na China, as grandes obras na Ásia, aquelas escadarias enormes, sem um corrimão, sem nada. Né? O que realmente hoje os arquitetos, os construtores procuram fazer edificações pensando em quem tem mais de 60 anos, principalmente para quem vai tomar um banho, vai no banheiro, para ter facilidade de se locomover e não cair. Porque a maior parte dos desastres para os velhos são os tombos, né? E são os desastres, vamos dizer assim, mortes estúpidas, ou então ferimentos estúpidos que acontecem totalmente por acaso. Perfeito. Quer falar um pouquinho do pós-fácil? Do pós-fácil, o que eu poderia dizer é o seguinte: no livro, que tem 13 capítulos, tem um prefácio, que eu conto por que eu escrevi o livro, e num pós-fácio, que são quase que as minhas recomendações sobre qualidade de vida. Eu passei uma boa parte da minha vida ensinando
como se obtém qualidade de um produto e depois como se obtém qualidade de serviço. Agora, qualidade de vida, é claro que tem uma série de sugestões óbvias, mexa-se, ande, caminhe, como o que é conveniente para não ter diabetes, coisas desse tipo. Mas eu recomendo uma série de situações que eu acho que foram importantes para mim, por exemplo, no comportamento, né? Surgia uma grande pergunta, você deve ser um especialista ou deve ser um superficialista, um generalista? Sim. E muitas pessoas estão dizendo, olha, o generalista é que acaba conseguindo ser um gestor, um executivo, o especialista nunca consegue fazer isso. Mas aí surgiu algo intermediário entre o especialista e o superficialista, chamado nexialista. É um sujeito que sempre vê um nexo nas coisas e quase que consegue, né, separar o urgente do importante do não importante e perante principalmente a vida, que é cada vez do mesmo tamanho, é finita, mas nós somos bombardeados por muitas e muitas informações, separar o que é útil, o que não é útil, né? Ter essa capacidade. Então, no pós-fácil, eu dou 13 sugestões do que eu achei que eu segui e que foram muito bons para, inclusive, eu chegar aos 84, 85 anos, e que é uma soma de boas ações que eu fui aprendendo em como se pode desenvolver uma melhor qualidade de vida. Perfeito. Professor Vitor, olha, eu vou divulgar bastante essa entrevista, né? É enaltecedora. Eu tenho, como eu fiz 71 anos, eu tenho vários amigos que se aposentaram de vez. Ou seja, fica em casa sem nada, isso não é bom. Não é bom, né? Ficar só assistindo televisão lá não é bom. Então, o seu é uma lição de vida, assim, realmente maravilhosa, né? E inspiradora, tá? E aí eu queria deixar mandado um abraço para dos ex-American Express, né? Que também participaram desses projetos aí, né? O César Solorzano, Antônio Almeida, o Alex. O Alex foi o Alex, inclusive, foi um dos inspiradores, porque a American Express era uma empresa, vamos dizer assim, ligada às finanças, ao dinheiro, ao pagamento. Não era exatamente um banco, se bem que os Estados Unidos era quase que um banco também. E aí a gente começou a dar aulas de qualidade de serviço para quem? Para o sistema financeiro, para o sistema educacional, para o sistema hospitalar. E aí eu tive uma série de melhorias, né? Porque a gente começou a separar duas coisas. Qualidade de produto, você mexe com o tangível. Olha, é mais duro, é mais leve, é mais mole. E o serviço é mais agradável, menos agradável, é o intangível. Coisas que você não pode guardar nem medir tão facilmente. Exato. É mais do sentimento. Mas mesmo assim você também pode avaliar a qualidade de serviço de alguma maneira. Ora, a qualidade de vida é mais complicado ainda, né? Porque no fim depende dos produtos que você consome, do ambiente onde você vive e também de quem o atende e como é que o atende, né? Então, realmente, a minha experiência com a American Express e com outras empresas há muitos anos foi muito boa e eles na época me ajudaram muito a escrever uma revista que eu chamei de Qualimetria, que era uma revista cujo título seria o Tratado da Qualidade. Geometria é a terra, trigonometria. Então, a qualimetria, aliás, era uma frase que eu achei que era de um famoso guru chamado Juran, mas depois vinha a saber que um brasileiro já usava essa palavra justamente ver quais são as outras áreas que influenciam a qualidade, né? Quer dizer, era um tratado sobre a qualidade. E, nossa, tem uma recordação muito boa. A dona Viviane, que era uma gestora, lembro dela até hoje, a filha dela foi nossa aluna na FAAP, né? Então, realmente, se essa mensagem para o pessoal da American Express daquela época, que aliás tinha sede lá no Centro Empresarial, a gente ia muito lá, né? Dizer, na época, o Centro Empresarial, quando foi construído, era uma renovação, era uma coisa totalmente nova, com lojas no underground e tudo isso. Perfeito, né? Exatamente. Hoje continua sendo importante, mas obviamente temos outros tipos de construção que são também bastante sofisticados e eficientes. Perfeito. Professor, gratidão, viu? Muito obrigado aí mais uma vez, tá? E você, espero que com tantas gravações que você consiga convencer pelo menos umas 20, 30 pessoas, suas amigas, a estarem com a gente, principalmente no Ethan Live, lá para a gente, além de dar risada e se divertir, depois aparece confraternizar, quem sabe o Alan vai nos oferecer lá uma feijoada e a gente... Opa, maravilhoso. Obrigado. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então a esse fantástico professor, enaltecedor, aquele que você encontra e você fala assim, nossa, essa é uma pessoa
todo dia é uma pessoa melhor. Olha, verdade. Essa é uma frase do Mário Quintana, um pouco modificada. Eu gosto muito das frases do Mário Quintana, e ele sempre dizia, se bem que o Humberto acabou de escrever um livro, ele cita como minha frase, aquela quando foi a última vez, você fez uma coisa pela primeira vez, mas o Mário Quintana fala diferente. Estou num novo dia, o que eu vou fazer para ser hoje melhor do que eu fui ontem, né? Quer dizer, alguma coisa assim. Eu acho que essa é uma coisa que deve mover todas as pessoas. Ser igual, claro que a gente não é igual pela própria biologia, pelo menos vai envelhecer. Aliás, eu fico muito confuso, né, Kendi, com os conceitos de presente, passado e futuro. Quer dizer, o presente é algo super temporário. Teve um francês que até disse, olha, o presente dura 3 segundos. Eu não sei 3 segundos do que, né? Porque falamos, já desapareceu. Então, a antecipação ao futuro é cada vez mais complicada, mas essa ansiedade deve ser vencida. Mas o esquecimento do passado não deve ocorrer. Eu acho que ele deveria ter essa capacidade, inclusive, de sobreviver, de tolerar os maus momentos, mas, se possível, recordar os bons. Só que os psicólogos mostram que o que mais fica na cabeça é o mau momento e não o bom momento. Eu, às vezes, até penso isso à noite, né? Quais são as boas coisas, quais são as más, mas realmente as ruins parece que te atormentam mais do que as boas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o bacana, o legal, é cada dia fazer alguma coisa que você não fez no dia anterior. Hoje, como eu não tenho muitos recursos, uma das sugestões que eu digo é experimente cada dia alguma coisa que você não comeu no dia anterior. Tem tanta variedade, uma coisa relativamente simples, você até pode se desapontar, mas tudo bem, não come mais depois, mas você acaba aprendendo alguma coisa que são sensacionais, né? Sim. E nós temos tantas coisas novas sendo oferecidas hoje nos nossos supermercados, nas nossas receitas. Outra coisa que é muito simples, veja alguma coisa que você nunca viu no YouTube, né? Quer dizer, então, e a outra coisa muito simples, né, nas distrações. Escute uma música de um outro país, uma canção, mesmo que você não entenda, veja se você gosta do ritmo, então, e a música é fundamental para o bem-estar das pessoas. Perfeito. Tá bom? Internautas, assim nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima. Meus amigos, com o auxílio do meu grande amigo Kendi Sakamoto, que é responsável pela TV Relacionamento, estou com a possibilidade de fazer mais um vídeo para convidá-los para os 2 eventos em 2026, em que quero promover um grande reencontro dos amigos que eu tive ao longo dos meus 84, 85 anos, nos vários trabalhos, nas várias profissões que exerci, nas várias atividades. Isso significa tanto me formando engenheiro, então gostaria de rever muitos dos meus colegas de turma, né, já formados há 61 anos atrás. Gostaria de rever muitos dos professores que me ajudaram, alguns ainda em atividade, nos quase 30 anos de professor do Mackenzie. E gostaria também de rever muitos e muitos amigos que eu tive, formei na Fundação Armando Álvares Penteado, onde trabalhei quase 50 anos. Por isso escrevi um livro chamado Gratidão à Vida, onde eu conto todas essas peripécias da minha carreira e cito nominalmente algumas dezenas dessas pessoas que me ajudaram e principalmente destaco as milhares que me ajudaram, em particular os alunos, que sempre me energizaram a cada novo ano, novas turmas, novos jovens, e você então energizado, que eu acho que se transferiu para a minha saúde, e eu consegui chegar a esses 84, 85 anos. Então, o ano que vem, no dia 4 de abril de 2026, o Mackenzie me cedeu lá o auditório da Escola Americana, cabe lá umas 250 pessoas, é um sábado, a gente quer fazer o primeiro reencontro, quando também estarei lançando o livro Gratidão à Vida, onde eu conto essas nuances, né, da minha carreira. E com o auxílio de um amigo, também um ex-aluno, mas que é proprietário de um grande parque de entretenimento chamado Wet n Wild, ali no quilômetro 70 da rodovia Bandeirantes, onde a gente vai ter um misto de entretenimento e depois um encontro com reminiscências, com memórias. E as memórias revividas trazem felicidade. Eu espero que muitos reencontros também ocorram entre vocês, entre as turmas que se formaram 40, 50 anos atrás, e nós vamos divulgar todos esses eventos com detalhes, né, nos próximos meses de janeiro e fevereiro. Mas aí é um pré-convite para que as pessoas então marquem 2 dias de abril, dia 4 e o dia 13, que é um dia comum, mas eu acho que nós, com mais de 60 anos, temos uma grande vantagem.
podemos dominar um pouco mais, ter independência sobre a nossa agenda, e aqueles que tiverem dificuldade para dirigir, que possam contar com o auxílio de um filho ou de um neto, que os leve então até lá e a gente possa se divertir. Então, muito obrigado, Kendi, e também obrigado ao professor Humberto, que está sempre aqui me ajudando, inclusive ele que fez a capa. Agora estamos ajustando a parte final do livro, onde aparece então uma mão, e essa mão com 5 dedos, exprimindo cada dedo uma função que eu tive: engenheiro, professor, esportista, escritor, palestrante e gestor educacional. Cada dedo, claro que cada dedo tem uma importância. Talvez o dedão seja o mais importante. Se a gente não tivesse o dedão, muita coisa aconteceria errado, né? Nem pegar um copo a gente não conseguiria direito. Então teria que treinar de uma outra maneira. Muito obrigado, Kendi. E agora, assim que puder, também vou colocar isso nas minhas redes sociais, que não tem lá tantos seguidores, mas muitos amigos comigo que se conectam e divulgam isso.